Prezados alunos, neste nosso novo encontro, nós iremos tratar a respeito de algumas fraudes e parcelas salariais simuladas, para que a gente entenda como que a litigação trabalhista ocorre em situações como as presentes. A primeira hipótese que a gente precisa tratar é sobre os salários por fora. O que são salários por fora? São salários que não são contabilizados, não são pagos de forma formal no contra-cheque. São pagos por fora, daí o seu nome. E qual que é digamos, o interesse dos empregadores em efetuarem o pagamento de salário por fora? O interesse que, ao invés de contabilizar aquela parcela e fazer com que aquela parcela incida sobre FGTS, 13º, férias, contribuições previdenciárias, imposto de renda, o empregador não faz isso. O empregador, ao invés de pagar 5 mil, ele paga, por exemplo, 2.500 em carteira, como é a expressão que também se conhece, e 2.500 por fora. Esses 2.500 por fora, ele não está fazendo a repercussão nas demais parcelas. Então, para o empregador é muito mais barato, mas isso acaba sendo uma fraude. Então, em situações como essas, muitos empregados ajuizam ações trabalhistas dizendo, olha, eu recebia um salário fixo nesta importância, R$3.000, R$10.000, o que for, mas também recebia por fora o valor X. E quero que essas importâncias por fora que eu recebia repercutam no cálculo do FGTS, do 13º, das férias, da indenização de 40% do FGTS, das horas extras e assim por diante. Então, na verdade, as ações elas acabam se resumindo ao pedido de repercussão da importância que não foi contabilizada em outras parcelas. Nós temos também situações em que diárias, ajuda de custo, prêmios e abonos salariais, que são parcelas não remuneratórias, são pagas de maneira simulada, em valores totalmente desproporcionais, como uma forma de remunerar o empregado sem que essa remuneração repercuta nas parcelas, o que, mais uma vez, torna a mão de obra muito mais barata para o empregador, mas de uma maneira artificial, de uma maneira ilegal. Então, as diárias, via de regra, elas precisam ter um valor compatível com as despesas que o empregado possui numa viagem. Uma ajuda de custo também deve ter um valor compatível com o dispêndio de valores numa mudança que o empregado vai fazer de uma localidade para outra. Os prêmios, não faz sentido se dar prêmio todo mês de maneira regular. Os prêmios são para situações excepcionais, para premiar o desempenho de um empregado. Então, a partir do momento que você está pagando todo mês os prêmios, na verdade você está pagando apenas a retribuição daquele empregado. É como se fosse uma retribuição, porque é algo ordinário, não é algo para incentivar o desempenho. E mesma coisa os abonos salariais. Os abonos salariais são para, de alguma maneira, antecipar eventuais reajustes salariais que serão feitos via norma coletiva. A partir do momento em que você antecipa um valor muito grande para que você dê um reajuste menor, você está transferindo o reajuste, do reajuste recursos que não incidirão sobre outras parcelas, já que os abonos não têm repercussão sobre outras parcelas, não tendo natureza salarial. Então, o juiz tem que ficar muito atento a essas situações, porque pode ser que o empregador esteja se utilizando
desses artifícios, desses ardis, para baratear a mão de obra, o custo que se tem com o pagamento dos encargos laborais de uma maneira artificial. Nós temos também os salários utilidade simulados. E aí, a primeira coisa que a gente precisa entender é, mas o que são os salários utilidade? Ou salário in natura? Nós ainda iremos ver, mas os salários, eles podem ser pagos tanto em espécie como em bens e serviços. Existe uma limitação, não é possível pagar 100% do salário em bens e serviços, que é o que a gente chama de salário utilidade. Mas é possível que o empregado receba uma parte em pecúnia, outra parte em utilidades. Mas também é possível que o empregado receba utilidades, portanto, bens e serviços, sem o caráter retributivo, sem a finalidade de retribuir o trabalho, mas como um mecanismo de favorecer que o trabalho seja executado. Por exemplo, um automóvel. Um automóvel pode ser um salário utilidade, se ele for recebido pelos serviços prestados, como retribuição aos serviços prestados, como o fornecimento de um automóvel pode ser para execução dos serviços. Para melhor viabilizar a execução do serviço, porque aquele empregado precisa visitar clientes, então a empresa está disponibilizando um carro para ele. E aí a gente faz a distinção da regra do pelo e do paro. Quando a utilidade é concedida pelos serviços executados, haverá natureza remuneratória, é salário. Se a utilidade for concedida para a execução dos serviços, a gente tende a entender que não haverá natureza remuneratória, que aquela utilidade, aquele serviço, aquele bem, aquela mercadoria, aquele objeto, está sendo concedido no contexto laboral para melhor viabilizar a execução dos serviços. Então, contextualizamos bem o tema. Salário-utilidade está dentro da lógica de que o pagamento da remuneração pode ser feito ou em pecúnia, dinheiro em moeda nacional, ou em utilidades, bens, coisas, produtos ou serviços, como, por exemplo, uma viagem. Eu peguei uma vez um contrato de um alto executivo que no contrato dele tinha lá a referência de 2 viagens internacionais para ele e sua família. Ele não precisava daquelas viagens para executar o serviço. Aquelas eram viagens de lazer. Então, o valor comercial de uma passagem naquelas condições seria o salário-utilidade dele. As viagens seriam o salário-utilidade, e caso a gente quisesse repercutir nas demais parcelas, no FGTS, no 13º, nas férias, a gente tinha que pegar o valor comercial daquelas passagens que eram concedidas àquele empregado. E para falar a verdade, né, e aí já é uma observação minha, a melhor denominação não seria salário-utilidade, seria remuneração-utilidade, né, ou remuneração in natura. Porque, bem ou mal, terceiros também podem fornecer utilidades, bens e serviços para retribuir um empregado. Né? As gueltas, por exemplo, ao invés de dar dinheiro, eu dou produtos da minha empresa. Olha, se você vender 100 televisores dessa marca, o dono dessa marca, né, a empresa fornecedora dessa marca, vai te disponibilizar aí uma televisão. Então, seria um bem. Então, a melhor denominação não seria salário, utilidade, porque salário, a gente já aprendeu, é que aquela retribuição paga apenas pelo empregador, ao passo que remuneração, né, compõe não apenas as retribuições pagas pelo empregador,
mas também por terceiros, como as gorjetas e as gueltas. Então, rol exemplificativo de utilidades, de salários de utilidades: alimentação, habitação, né? Eu pago o aluguel do meu empregado, eu deixo meu empregado dormir, né, na empresa. Isso tem um valor econômico, né? O fato dele dormir num local fornecido ou disponibilizado pelo empregador. Vestuário, né? Eu forneço peças de roupas para o meu empregado com o propósito remuneratório, não é com o propósito para exercício da própria atividade laboral. Por exemplo, um uniforme para trabalho não é, em princípio, um salário utilidade, porque o uniforme é para o trabalho, não é dado para retribuir os serviços prestados, mas é para executar o serviço. É aquela regrinha aqui, ó, regra de ouro, pelo e para. Higiene, né? Pasta de dente, shampoo, enfim, tem muitos empregadores que o empregado dorme no local, inclusive os domésticos, que fornecem esse tipo de produtos com o intuito retributivo, que não há necessidade, quer dizer, uma empregada doméstica ela não precisa de sabonete para trabalhar, até porque ela não precisa morar lá. Né? Na verdade, em tese, ela pegaria o seu salário e compraria, né, os produtos de higiene que ela precisa. Se o empregador está fornecendo isso espontaneamente, em tese, né, seria em caráter retributivo. Em caráter retributivo. Caracterização do salário-utilidade. Para que a gente entenda que é um salário-utilidade, dois critérios são estabelecidos basicamente: habitualidade no fornecimento e caráter retributivo. E aí a regrinha do pelo e do paro. Quais são os efeitos contratuais se a gente entender que a utilidade tem natureza salarial? Repercussão sobre as demais parcelas. E integração, você não vai poder retirar, o empregador não vai poder retirar depois isso, porque isso compõe o salário, tem um valor econômico. Como eu falei para vocês, existem limites estabelecidos. As utilidades podem corresponder a até 70% do salário. Sendo que quem recebe salário mínimo, apenas 25% do salário mínimo pode ser a utilidade de habitação e 20% de alimentação. Então eu não posso pagar todo o meu salário, não posso pagar todo o salário do empregado em utilidades. Pelo menos 30% do salário tem que ser remuneratório. Na prática, senhores, as pessoas que vivem no nosso sistema capitalista precisam de dinheiro. Né? Então, hoje em dia, sim, a grande maioria dos empregados recebem só em pecúnia. São poucos os empregados que recebem salário utilidade, ou parte da remuneração em utilidades. A maioria recebe aqui em pecúnia, porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver, para pagar as contas, né? Enfim. A gente não vive numa sociedade de escambo. Por isso que acaba que esses limites têm pouca importância prática, porque raramente existe uma discussão relacionada a isso. Eu confesso que eu não me recordo de nenhuma discussão prática que eu tenha pegado que envolvesse esses limites. Dificuldade de aferição. Às vezes é muito difícil você verificar se aquela utilidade é salário ou não. Porque se você for parar para pensar, qualquer utilidade, mesmo aquelas concedidas para o serviço, elas podem ter uma elevação do conforto pessoal e podem reduzir despesas daquele empregado. Vamos supor um uniforme. Um uniforme é uma utilidade que não é salário, porque se eu sou obrigado a usar uniforme e meu empregador está disponibilizando o uniforme, esse uniforme é para o trabalho, e não como uma retribuição dos meus serviços, não para retribuir o que eu faço. Mas vejam, o fato do meu empregador estar me dando uniforme está reduzindo minhas despesas, porque eu não preciso comprar mais roupa para trabalhar. E está me dando um conforto pessoal. Só que aqui está claro que o uniforme, nessa hipótese, é uma parcela que não é salarial, porque é feita para melhor viabilizar o trabalho. Não é também
salarial aquelas utilidades que são legalmente impostas ao empregador, como vale transporte. Vale transporte tem um valor econômico, reduz as minhas despesas enquanto empregado, mas o empregador tem a obrigação de fornecimento, caso eu utilize o transporte público. EPIs, equipamentos de proteção individual. Meu empregador está me dando luvas, máscara, óculos, né, de proteção, protetor auricular. São todos bens que têm valor comercial. Mas a disponibilização desses bens são impostos pelo empregador. Exame médico que tem que ser custeado pelo empregador. É um serviço que, obviamente, não tem natureza salarial. Se eu dizer, eu só vou apagar, porque quem grava, acontece isso. Eu vou fechar ali a janela, porque está tendo um axé music aqui na minha casa. Só um pouquinho. Pronto, espero que o som tenha ficado melhor, mas nesses tempos aí de isolamento, né, eu acho que contrataram algum carro elétrico aqui para botar uma música, um axé music, alguma coisa assim. Tinha tempo que eu não ouvia essas músicas. Bem, e também tem aqui algumas utilidades cuja natureza salarial já é excluída pela norma jurídica concessora. O próprio artigo 458, parágrafo 2º, diz que vestuários, equipamentos, educação, transporte, assistência médica, hospitalar, odontológica, seguros de vida, assistentes pessoais e previdência privada, embora todos sejam bens e serviços que têm valor econômico, que reduzem as despesas do empregado, porque se ele tivesse que contratar pessoalmente, ele gastaria do seu próprio salário, a própria lei retira a natureza salarial, como uma forma de incentivar o empregador a fornecer. Então, quando o empregador custeia uma previdência social, custeia o plano de saúde, o plano odontológico, tem lá um plano de bolsas para a educação para os seus empregados, para os filhos, né? Fornece equipamentos, vestuários. Em princípio, essas utilidades não têm natureza alimentar. Tornam o emprego muito mais atrativo aos empregados. Então, é uma forma também do empregador conseguir aqueles trabalhadores melhores. Mas a lei retira a natureza salarial para favorecer e incentivar que o empregador forneça esses bens e serviços que são úteis aos empregados. A alimentação, nós já vimos numa aula anterior, em princípio é utilidade, então eu posso pagar ao meu empregado com pecúnia e, sei lá, vamos supor que eu produza suco de uva, e posso falar o seguinte, olha, eu te dou 30 garrafas de suco de uva. Tem um valor econômico grande, o empregado pode pegar isso e vender, enfim, pode utilizar. Então, é salário-utilidade, só não é salário-utilidade quando o empregador estiver inscrito no Programa de Amparo ao Trabalhador, o PAT. Se o auxílio alimentação for concedido via norma coletiva que retira a indenização, o caráter salarial do benefício, ou se o empregador ele custeia aquela alimentação fornecida pelo empregador. Então, nessas três situações, a jurisprudência tem entendido que a alimentação não tem natureza salarial. Valor da utilidade. Para quem recebe salário mínimo, a utilidade pode ser de até 70% do salário mínimo, os outros 30% necessariamente tem que ser em pecúnia, e 25% da remuneração, do salário mínimo, vai ser em habitação, né, caso a habitação seja fornecida. Vamos supor que o empregador ele deixe o empregado residir, né, no imóvel próprio, pague o aluguel do empregado, e 20% em alimentação. Em outras palavras, ainda que o valor comercial do aluguel seja superior a R$ 261,25, que é 25%, corresponde a 25% do salário mínimo, vamos supor que o aluguel seja de 500.
Mesmo assim, para fins, né, trabalhistas, o empregado não vai poder ter descontado R$ 500 do seu salário mínimo a título de habitação. Na verdade, a habitação vai corresponder a 261 e o restante vai ser pago em pecúnia se ele não tiver nenhuma utilidade em alimentação. Mas como eu falei para vocês, esses limites, eles são muito raros, né? Porque hoje em dia praticamente todo mundo recebe só salário em pecúnia. Muito raro alguém receber em utilidade. Tá? Acontece, mas é raro. Tá? Quem recebe mais que o salário mínimo, que é essa hipótese aqui, aí o valor da utilidade deve ser o real. Vamos supor que o aluguel da casa que eu moro é de R$ 5.000. Aqueles R$ 5.000, se esse aluguel for salário utilidade, eles vão ser incorporados ao meu salário para que repercuta, melhor dizendo, nas demais parcelas, no FGTS, 13º, férias, assim por diante. Não é possível pagar utilidade por meio de bebidas alcoólicas e drogas nocivas. E aí também entra o cigarro, né? Súmula 367, item 2 do TST. Tá? Não é possível que se faça isso. Porque, obviamente, isso é algo prejudicial à saúde dos empregados. Só para ficar claro, né, vamos dar alguns exemplos aqui. Um exemplo envolvendo moradia. Um que é salário utilidade, outro que não é. Vamos supor que eu seja um alto executivo, ganhe um salário altíssimo, meu empregador me forneça, me disponibilize um carro em leasing, eu tenho direito a um título de iate que meu empregador está me pagando, e além disso ele está pagando meu aluguel que é de R$ 10.000. Esse aluguel, que é a moradia, ele é um salário utilidade. Então, além do meu salário, eu estou recebendo esse aluguel, estou recebendo o valor correspondente ao título do clube, né? Vamos colocar mais R$ 1.000. Eu vou ter que somar isso tudo para encontrar, por exemplo, a base de cálculo das parcelas, como FGTS, 13º, férias. Então, quando for me pagar o 13º, não vai pagar só sobre o meu salário fixo, vamos supor, R$ 30.000. Vai pagar sobre os R$ 30.000 mais o valor, né, monetário compatível com aquelas utilidades, com aquele salário de utilidades que eu recebi de forma habitual. Pensando ainda no exemplo da moradia, vamos supor, entretanto, que eu sou o zelador de um prédio e o condomínio exige que eu resida no local. Vejam que esta moradia, embora ela represente para mim aí uma redução de despesas, uma elevação do meu conforto pessoal, porque eu não vou precisar ter minha casa própria, ou não vou precisar pagar um outro aluguel, em princípio, eu já tenho aquele lá disponibilizado pelo condomínio, mas essa moradia ela está sendo concedida para a execução dos trabalhos, para que eu esteja disponível a qualquer momento, inclusive à noite. Então aí já essa moradia não seria para o trabalho, não seria remuneratória, já que é para. Né? Então não incidiria nas demais parcelas. Ela tem um valor econômico, mas não incidiria. Então, realmente, a regra de ouro aqui é essa regra do pelo e do para. E aí, voltando para nós concluirmos, a questão do salário utilidade simulado. Pode ser que sejam fornecidas utilidades em caráter retributivo, sem que isso seja utilizado na base de cálculo de parcelas, sem que isso repercuta nas demais parcelas de forma ilegal, é claro. Tá? Então, vamos supor que o meu empregador não está inscrito no PAT, né, no Programa de Amparo ao Trabalhador, não há norma coletiva determinando a natureza indenizatória da alimentação, eu não custei a minha alimentação, então a alimentação que ele me paga é claramente retributiva, é salário, portanto. E aí ele está me pagando um salário de 1.200 e está me pagando uma alimentação de 800. Eu estou ganhando R$ 2.000. Só que ele só está incidindo nas demais parcelas a importância de 1.200, que é meu salário fixo. Os 800 ele não está fazendo, que é a alimentação. Seja in natura, seja em pecúnia. Não interessa como que ele está concedendo. Vejam que aí há um salário utilidade simulado. Né? Na verdade,
É uma utilidade simulada que tem natureza salarial, mas o meu empregador não está fazendo a devida repercussão. Isso poderia ser para um carro, poderia ser para um laptop, um celular, né? Vamos supor que todo mês ele me dá um celular, um aparelho celular. Não faz sentido. Claro que isso tem natureza retributiva. Por que ele está me dando todo mês um aparelho celular? Todo mês ele me dá, vamos ver, algo que seja caro, né? Um computador. Né? Eu trabalho para uma empresa que monta computadores, todo mês ele, além do meu salário fixo, ele está me dando computador. Então, seria uma utilidade que, obviamente, é um salário, se ele não está fazendo a repercussão desta parcela nas demais, é porque aí há uma simulação, uma fraude trabalhista. Senhores, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, estou à disposição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.